Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixem seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Fique agora com o capítulo de amanhã. Roselena Bruxa chega ali, se apresenta e diz que veio testemunhar a favor do seu marido. O juiz diz que não pode considerá-la como testemunha, porque Oscar não a registrou nessa reunião. Roselena diz que veio ajudar seu esposo e são uma família feliz e unida. E isso que Cláudio está fazendo com eles os deixa transtornados. Diabo Roselena diz a Cláudio que ele não vai sair bem nisso. Padre Honesto chega à casa dos Torreslanda. Matilde diz que hoje é a segunda parte da audiência e Roselena não está em casa e foi para lá. Honesto pede o número de Luciana para Matilde, porque precisa falar com ela. Matilde se encarrega de conseguir os telefones de contato para o povoado para se comunicar com Luciana. O juiz diz a todos que após analisarem os documentos, se conclui que a assinatura de Cláudio Linhares foi falsificada. Morrendo de preocupação, Maximino pede que Oscar faça algo. Oscar diz ao juiz que se os peritos resolveram que a assinatura de Cláudio foi falsificada, quer que seja provado que a pessoa do vídeo e Cláudio não são cúmplices. Bernardo diz que a petição de Oscar não tem fundamento, se os peritos já demonstraram que seu defendido foi prejudicado. Oscar diz que foi cúmplice dele. Cláudio pergunta qual sentido teria reabrir o caso se fosse culpado. Ele diz que não tem nenhum interesse em dinheiro e só quer ser declarado inocente, e já pagou por um crime que não cometeu e teve 20 anos da prisão. Cláudio pede que o juiz devolva sua integridade, que todo ser humano tem direito de ter. Clara ordena a Jorge para tirar todos os aparelhos de exercícios da academia do apartamento de Rodrigo, porque quer transformar aquilo no quarto do bebê. Jorge diz que sem autorização de Rodrigo não pode fazer nada. Clara diz que não está perguntando, mas sim mandando. Bernardo mostra ao juiz a documentação que comprova que a sua defesa e o senhor que aparece no vídeo não são cúmplices, e os documentos que Oscar apresentou só comprovam que trabalhavam no corporativo, mas não existe uma prova que confirme que Cláudio e esse sujeito do vídeo se conheciam. O juiz pergunta se Oscar tem uma prova que demonstre que esse senhor era cúmplice de Cláudio. Oscar pede um recesso de 24 horas, mas o juiz nega. Oscar diz que não tem nenhuma prova. O juiz diz que revisou todo o caso e há 20 anos não apresentaram as provas que apresentaram hoje e Cláudio não assinou a transferência bancária que o acusam. Cláudio comemora. O juiz diz que é necessário o sujeito do vídeo se apresentar para declarar. Oscar e Maximino ficam felizes. Cláudio diz ao juiz que não conseguiram localizar Pedro Campos. O juiz pede que os membros dos jurados votem. O juiz Dias del Lomo chega ali e diz: "Um momento, senhor juiz. Aqui está a evidência que vai mudar o caminho desse julgamento, vai mudar o destino." Cláudio e Bernardo se alegram. Roselena, Maximino e Oscar se decepcionam. Brígida escuta a conversa de Padre Honesto e Matilde atrás da porta. Matilde diz ao Honesto que se Rodrigo soubesse que Luciana está grávida dele, jamais teria se casado com Clara. Honesto diz a Matilde que precisa falar com Luciana, com urgência. O juiz Dias del Olmo apresenta ao juiz Manrique uma confissão, assinada do Pedro Campos, onde ele reconhece que foi o autor intelectual e material da fraude contra Cláudio Linhares. Dias del Olmo pede que Manrique aceite aquelas provas e devem àquele homem. Manrique manda os jurados votarem. As pestes, Rodrigo e Roselena estão morrendo de raiva. Namurashi felicita Luciana pelo grande trabalho e as peças dela estão lindas. Clara diz a Julieta que Rodrigo sempre a ignora e não existe para ele. Julieta diz que isso vai passar. Clara diz que quer que Rodrigo a trate como mulher dele e nunca tocou desde que se casaram. Os jurados retornam da sala privada depois de votarem. Cláudio é declarado inocente. Roselena surta. Rodrigo morre de raiva. Cláudio fica feliz. Oscar diz a Maximino que podem apelar. Idiota, bocó e canalha. Rodrigo diz a Patrício que o juiz pode declarar Cláudio inocente, mas para ele aquele homem é um infeliz, sem escrúpulos. Rodrigo diz que para ele, Linhares sempre será seu pior inimigo. O juiz pede que Maximino e Cláudio fiquem de pé. O juiz vai dar sua sentença e diz a Cláudio que não há forma nenhuma de reparar o mal que causou a ele em ficar preso 20 anos injustamente, mas será justo com essa sentença. Cláudio diz ao juiz que quer que sua inocência seja reconhecida publicamente, que já é o suficiente para ele. O juiz diz a Maximino e Cláudio que sentença Maximino a ceder a Cláudio Linhares 50% do consórcio Torreslanda e todas as empresas que o agrupam.
Os Torreslanda surtam. Namurashi diz a Luciana que ela poderia fazer um cartão com o número de telefone, porque muita gente tá querendo o contato dela para comprar cerâmicas. Julieta, perua, girafona, diz a Clara que hoje acontece o julgamento e Cláudio será sentenciado culpado. Clara torce por isso, porque se Cláudio for declarado inocente, será um drama. Roselena tenta agredir o juiz, mas Rodrigo segura a jararaca. O juiz ainda pede que Maximino dê para Cláudio mais 10% da fortuna como pagamento dos danos e prejuízos a Cláudio por uma acusação infundada. Oscar Bobão faz um escândalo e protesta. O juiz diz que se eles não estão de acordo podem apelar, mas a sentença deve ser cumprida em 72 horas. Derrotado, Maximino vai embora. Cláudio diz aos amigos que não esperava por essa resolução do juiz e não se interessa pelo dinheiro. Bernardo diz que a decisão do juiz. Maximino, Oscar e Roselena saem dos tribunais. Os repórteres tentam entrevistá-los, mas eles fogem. Triunfante, o lado do bem, sendo Cláudio, Norma, Melissa e Bernardo saindo dos tribunais. Cláudio diz à imprensa que hoje se fez justiça e ele sempre foi inocente. Cláudio pede que a imprensa publique em todo lugar que ele foi declarado inocente. Luciana diz a Arit que está feliz pelas pessoas terem gostado de suas peças e tem muito trabalho pela frente. Padre Honesto se comunica com a funerária do povoado e pede para falar com Luciana. Procópio fica de dar o recado para Luciana. Roselena, doida, reclama com o marido por ter deixado Cláudio ganhar o julgamento. Maximino manda Roselena calar a boca e deixá-lo em paz. Roselena diz a Matilde que Cláudio foi declarado inocente. Matilde fica feliz e diz: bendito seja Deus. Brígida liga para Clara e conta que Cláudio ganhou o julgamento e foi declarado inocente. Clara fica chocada. Maximino diz aos filhos que vem tempos muito difíceis pela frente, com Cláudio Linhares, e precisa do apoio deles. Patrício lamenta o acontecido, mas repreende o pai por não ter defendido Cláudio há 20 anos atrás, se era amigo dele. Cláudio comemora sua inocência com Melissa, Norma e Bernardo. Maximino diz a Patrício que Cláudio e ele eram melhores amigos, quase irmãos, e eles iriam ter um grande negócio. E Cláudio tinha o dinheiro e ele a inteligência. Ele fala que eles cresceram muito até o dia que Cláudio traiu e cometeu a fraude. Patrício diz que as provas que Cláudio apresentou demonstraram a inocência dele. Patrício tem certeza que Cláudio realmente é inocente e que seu pai é o culpado. Rodrigo, cafajeste infeliz, fica do lado do seu pai. Paz serve refrigerante para todos em casa e está feliz, por Luciana estar prosperando tão bem no negócio da cerâmica. Procópio avisa Luciana que Estela, Padre Honesto e Cláudio Linhares ligaram para ela. Roselena está deitada. Connie vai vê-la e fica sabendo que perderam o caso e que Cláudio foi declarado inocente. Roselena ainda diz que vão ter que ceder 50% das ações da empresa para Cláudio. Melissa liga para a mãe e pede para conversarem. Roselena pede que Constanza faça a Melissa recapacitar, porque o que ela está fazendo está muito mal. Matilde leva o remédio de Roselena e aproveita para dizer que Honesto veio vê-la hoje de manhã. Luciana liga para o seu pai. Cláudio diz que ganhou e foi declarado inocente. Luciana, cheia de alegria, diz: até que enfim, que felicidade, papai. Cláudio fica emocionado por Luciana ter o chamado de pai pela primeira vez. Luciana agradece a Virgenzinha e Deus porque cuidaram dele. Cláudio diz que a Aurora também cuidou dele, a mãe dela. Cláudio diz a Luciana que agora vai recuperar todos os anos que esteve separado dela. Maximino acha inconcebível Patrício acreditar na inocência de Cláudio Linhares. Rodrigo, que cada dia odeia mais, pergunta se eles vão apelar, porque Cláudio não pode ficar com metade da fortuna deles. Maximino diz que é claro que vão apelar. Luciana diz ao pai que já tem os dados da casa, que ele quer ficar no povoado. Cláudio diz que vai pedir a Norma para se encarregar da compra da casa, porque tem esperanças de que no futuro vivam todos juntos na mesma casa. Oscar diz a Patrício que Pedro Campos trabalhava para a empresa dos Torreslanda. Maximino diz que Pedro era muito próximo de Cláudio. Roselena diz ao padre que é uma tragédia verdadeira, tragédia, e o juiz inocentou Cláudio e terão que dar 50% da fortuna para ele, além de 10% de indenização. Roselena diz que não sabe até quando seguirá esse calvário e não tem mais lágrimas para servir ao Senhor. Honesto diz que Deus não quer lágrimas, mas sim o arrependimento. Honesto recebe uma ligação de Luciana. Padre Honesto diz que precisa saber como ela está. Luciana diz que se ele souber todas as coisas que aconteceram...
Roselena sai para não ouvir a ligação de Honesto com Luciana. Oscar, Maximino, Rodrigo, Marcos e Gabriel se reúnem para organizar a apelação contra a decisão do juiz. Maximino não quer dar metade da empresa para Linhares. Jana passa na esquina que Lourenço trabalha para vê-lo, mas ele não está por lá. Fofoqueira, Brígida diz a Roselena que Matilde convidou o Padre Honesto para um café e esteve conversando com ele e contou que Luciana está grávida. Matilde chega ali. Endemoniada dos infernos, Roselena tenta bater em Matilde, mas Patrício chega ali a tempo, pedindo que a mãe solte sua nana. Patrício diz a Brígida para guardar a língua dela para Julieta e Clara e que pegue suas coisas agora mesmo e saia daquela casa. Patrício diz à mãe que Brígida passa o tempo todo espiando eles, ouvindo atrás da porta, e também já falou muitas vezes com Julieta e Clara. Roselena pede que o Patrício deixe ela administrar o pessoal da casa. Matilde, chorando muito, pede a Patrício para irem para o quarto dele. Patrício diz a Brígida que ela se salvou uma vez, mas da próxima vez, Rodrigo e ele irão expulsá-la daquela casa. Roselena diz a Brígida que sabe, se deu conta, que ela sempre faz fofoca das coisas da casa pra Galinha e a Julieta. Roselena diz a Brígida que ela só continua ali porque a convém, mas que se Rodrigo e Patrício decidirem dela ir embora, nem Deus Pai poderá ajudá-la. Patrício diz a Matilde que não entende porque sua mãe suporta Brígida e ela já devia ter ido embora daquela casa há muito tempo. Matilde diz a Patrício que se Brígida fosse embora da casa, ficaria sozinha, perdida, porque não tem família. Patrício diz a Babá que vem muitas coisas fortes para os Torreslanda e a chegada de Luciana naquela casa mudou tudo. Ele teve ânimos para voltar a viver. Rodrigo se apaixonou por ela. Jana encontrou nela uma verdadeira amiga e sua mãe, por alguma razão, se encontrou de volta com seu passado ao ver Luciana. Matilde diz que os tempos serão difíceis para todos. Jana fica sabendo que Maximino perdeu o julgamento e que Cláudio receberá 50% da fortuna deles, após ter sido declarado inocente.